Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de novembro de 2025 e estamos de volta aqui para mais um vídeo. Meu nome é João Batista e sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre a senadora do Bolsonaro, a senadora Soraya Tronic. Dias atrás eu fiz um vídeo aí falando sobre os traíras, né, que traíram o presidente Bolsonaro, foram eleitos às custas dele e depois o traíram. E neste vídeo eu vou falar sobre a Soraya Tronic, porque essa é uma das traidoras do Bolsonaro, só que como o mandato do Senado ele é de 8 anos, ela está lá desde 2019 e o mandato dela expira agora no ano que vem. Então no ano que vem nós teremos eleições. Eu não sei se a Soraya Tronic vai ter coragem de sair candidata à reeleição ao Senado por Mato Grosso do Sul, porque se ela tiver um pingo de noção, ela já deve saber que ela não tem a mínima chance de ser reeleita. Mas vai que ela saia candidata ali para deputada federal e eu acho que ela não merece ser eleita para cargo nenhum mais. Então esse vídeo eu gostaria que, se você tiver um parente que é lá de Mato Grosso do Sul para quem não sabe é a minha terra, tá? Minha terra natal. Eu sou natural de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Então é um estado que eu gosto muito, ainda tenho familiares que moram lá, meus parentes ainda moram lá, meus primos e tal. Enfim, se você tem algum parente, algum conhecido, algum amigo que mora em Mato Grosso do Sul, mande este vídeo para ele, para que ele observe quem é a senadora Soraya Tronic, para que não tenha nenhum risco dessas pessoas votarem novamente nessa mulher. Porque essa, além dela ser traidora, ela é perigosa. Ela é maldosa. Eu vou mostrar para vocês aqui o nível de maldade que tem essa mulher. Mas lá em 2018, quando ela estava fazendo campanha, a Soraya Tronic, ela se identificava assim para o seu eleitor, ó. Quer filmar? Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá. Fala, você tá falando em live? Live? Não. Não? Tá ok. Pessoal, eu sou Soraya Tronic, sou a candidata do Bolsonaro ao Senado do Mato Grosso do Sul. Você é minha candidata. É a Soraya Tronic, a candidata do Bolsonaro para o Senado no Mato Grosso do Sul. É assim que ela se identificava. Inclusive, os panfletos que ela distribuía também na campanha dela, todos ali estavam ali, eu vou até colocar para você aqui, ó. Estava ali como a senadora do Bolsonaro, né? Soraya Tronic, a senadora do Bolsonaro. Mas agora ela criou um ódio da família Bolsonaro, porque ela na verdade só queria se eleger mesmo, ela nunca foi bolsonarista. Ela sabia que aquela onda Bolsonaro era uma onda que estava ali e muita gente que entrasse naquela onda seria eleito. E aí ela foi eleita nessa onda Bolsonaro, então ela só surfou a onda e depois saiu fora, né? E agora nós temos, inclusive aqui, ó, nós temos essa notícia aqui do Metrópolis. Soraya chama Eduardo Bolsonaro de traidor da pátria por apoiar o tarifaço. Todos nós sabemos que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para lutar contra essa tirania que nós estamos vivendo aqui no país, tirania comandada pelo Alexandre de Moraes, e ele foi lá para pedir punição para os ministros da Suprema Corte, principalmente para o Alexandre de Moraes. O Donald Trump resolveu impor o tarifaço, mas não foi o Eduardo Bolsonaro que foi pedir o tarifaço para o Trump. E aí agora ela está chamando o Eduardo Bolsonaro de traidor da pátria. Durante a sessão para votar medidas contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, a senadora Soraya Tronic chamou o deputado Eduardo Bolsonaro de traidor da pátria, né? E aí, o que acontece? Teve uma sessão lá na CCJ, no Senado, e a Soraya Tronic, ela foi capaz de pedir punição para os advogados que estão defendendo as vítimas do 8 de janeiro. Essas pessoas já estão sendo perseguidas ao máximo e a Soraya Tronic ainda está querendo que elas não tenham direito de defesa. A Soraya Tronic, ela tem participado das sessões lá da CPMI do INSS e ela não vai lá para pressionar os ladrões de aposentados, não. Ela vai lá para defender os ladrões dos aposentados, porque ali tem os advogados que estão fazendo a defesa daquelas pessoas, daqueles corruptos, e ali está ali os seus advogados junto com aquelas pessoas ali. E como a Soraya Tronic, ela diz que ela também é advogada, só que agora ela está lá eleita como senadora, ela não está lá eleita como advogada, né?
Ela está eleita como senadora para defender os interesses da população. Só que o que ela está fazendo lá na CPI do INSS? Ela está defendendo os advogados dos bandidos. Alguns atritos, alguns embates que os deputados e senadores têm ali com com aquelas pessoas ali, os corruptos ali, a maioria das vezes deles aparecem ali com habeas corpus dado pelo Supremo. Os advogados, às vezes, querem crescer para cima dos deputados, dos senadores, e aí acontecem alguns embates. A Soraya Tronic, você pensa que ela fica do lado dos parlamentares? Não. Ela fica do lado dos advogados. E aí ela vai numa sessão lá na CCJ do Senado, e aí, ao invés dela defender os advogados, como ela disse que ela é uma advogada e defende o direito dos advogados, né? Não, ela faz o contrário. Ela pede punição aos advogados que estão ali defendendo aquelas pessoas. Muitas das vezes, advogados que estão defendendo até de graça ali os perseguidos do 8 de janeiro. Eu trouxe até o vídeo para mostrar para vocês aqui. Dá uma olhada para você ver o nível de maldade dessa mulher. O nível de maldade. Eu espero sinceramente que os eleitores de Mato Grosso do Sul assistam esse vídeo aqui dessa mulher e nunca mais votem nela para cargo nenhum, não só para o Senado, mas para cargo nenhum. Olha o nível de maldade dela. E me assombra, porque eu tenho acompanhado inúmeras audiências, tanto de custódia quanto de instrução dessas pessoas. A maioria delas, de origem muito humilde, e não estão sendo defendidas pela Defensoria Pública, e sim por advogados particulares. Destaco que nós não podemos perguntar, é óbvio, eu sou advogada e eu entendo isso, nós não podemos perguntar quem está pagando os honorários, mas eu sei que essas pessoas não têm condições. Mas algo me intriga. As defesas são praticamente idênticas. Nas oitivas, esses réus e rés agem praticamente da mesma forma. E que forma? E eu percebo isso quando nenhum deles diz que agiu porque foi incitado a. Todos eles dizem que vieram de forma espontânea. E sabemos que o crime de organização criminosa ele deve estar vinculado a outros. Mas, porque eles não querem ser... Desculpa aqui. Me perdoem. Vamos lá, não se preocupa. E nunca, posso estar errada, nunca tratam de causas de diminuição ou atenuantes, como é a questão da confissão. E tampouco agir sob a influência de multidão, que está no artigo 65, inciso 3, a linha E do Código Penal. Por que eles não confessam? Todo mundo diz que pegou o primeiro ônibus, inventou de sozinho, estava tendo uma excursão de graça, ou pegou o primeiro ônibus sozinho, não conhecia ninguém. A narrativa, o enredo se repete com réus de norte a sul, de leste a oeste deste país, assistidos por advogados que também são de todos os lugares do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Parece-me que há alguém, um conluio por trás deste tipo de comportamento. A impressão que me dá é que não estão defendendo os seus clientes. Porque ninguém fala o nome Jair Bolsonaro. Um ou outro, é muito raro. É muito raro. Estão na defesa de Jair Bolsonaro. Por isso é necessária uma investigação acurada. E também Vitor Panchorra enviou essa denúncia para a OAB, para o presidente Simonetti, para que o Conselho de Ética analise este comportamento absolutamente igual. Eu, como advogada, peço uns 2 minutinhos, presidente, para eu concluir, porque eu fui beneficiada aqui, com uns minutos a mais. Isso me incomoda, tanto que, se formos observar a primeira sustentação oral, os 3 advogados, ali havia uma advogada e 2 advogados, eles esqueceram seus clientes agonizando, morrendo ali é o pronto-socorro, ali é o minuto final, para que você possa convencer o colegiado a absolver o seu cliente. Só naquele momento eu tive pena dos clientes, porque eles se esqueceram dos clientes agonizando e foram fazer autopromoção, defender Jair Bolsonaro, chorar, e não lembraram de tratar do que estava nos autos, das provas.
Foram fazer show para as redes sociais, pensando em ser candidatos. Outro fato que está disponível no canal do Vitor, e eu indico o canal do Vitor Panchorra, porque ali ele traz minuciosamente para leigos na área jurídica. Muitos advogados e advogadas estão escondendo clientes foragidos, fazendo lives com eles e arrecadando, fazendo vaquinha, pedindo Pix e bancando pessoas na Argentina e em outros países. Isso não é permitido para que advogados atuem dessa forma. É sério. É sério e eu imagino que esteja, sim, tendo alguém por trás. Tanto que na oitiva, senadora Elisiane se recorda, não sei, na oitiva de Mauro Cid, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi se ele já havia representado na Ordem dos Advogados do Brasil contra o primeiro advogado contratado. Logo que ele foi preso, o primeiro advogado que, ainda bem não me recordo o nome, que eu não quero citar nomes, quando ele começou a falar na entrevista coletiva, na hora eu falei, está defendendo Jair Bolsonaro. Está defendendo Jair Bolsonaro. O advogado não falou do seu cliente. Depois eu soube que foi um indicado. Como a família do Mauro Cid já é uma família que tem mais condições, já vou concluir, presidente, tem condições, logo mudaram, acho que foi no segundo dia, mudaram de advogado. E aí sim, este advogado passou a fazer uma defesa correta do seu cliente. Então, eu estou fazendo publicamente aqui essa denúncia para Vossa Excelência. E muito triste porque a minha classe são meus colegas, mas do jeito que eu estou defendendo a OAB lá na CPMI do INSS, aqui eu preciso destacar os profissionais que trazem, impõem, na minha observação técnica, um ponto de interrogação enorme. E nós não tivemos tempo de investigar isso na CPI do 8 do 1, porque eu sequer sabia disso, porque os processos ainda estavam em segredo de justiça. Parabenizo Vossa Excelência, parabenizo Vossas Excelências. Você vê o tamanho do nível de maldade dessa mulher. Você vê o ódio que ela tem do presidente Bolsonaro também, né? Porque ela fala, nossa, o cara estavam defendendo, em vez de defender os seus clientes, estão defendendo o Jair Bolsonaro. Ela citou ali o primeiro advogado do Mauro Cid, porque ela estava querendo denunciar já, perguntou se o Mauro Cid já tinha denunciado na UAB o seu primeiro advogado. Porque o seu primeiro advogado não fez com que o Mauro Cid fizesse a delação. E segundo ela ali, as pessoas tinham que confessar os seus crimes. As pessoas tinham que confessar os seus crimes e acusar Jair Bolsonaro como o líder de organização criminosa que queria dar um golpe. Se não for isso daí, está errado. Essa é a senadora do Bolsonaro. Foi eleita às custas do Bolsonaro. Você viu ali o videozinho dela se declarando a senadora do Bolsonaro. E aí, a deputada Bia Kicis rebateu ela. A deputada Bia Kicis rebateu. E enquanto a deputada Bia Kicis rebatia ela estava de cochicho com o Paulo Pimenta, o montanha da lista de propinas da Odebrecht. Está aqui, ó. Senadora Soraya, a mando do PT, Bia Kicis foi firme ao confrontar Soraya pelas falsas acusações contra os advogados do dia 8. Você viu que ela, inclusive, estava criticando os advogados e pedindo punição para os advogados que estavam, talvez, ajudando pessoas que estão lá na Argentina, que fugiram aqui da ditadura, aqui do Alexandre de Moraes. Até isso, ela está querendo punir os advogados. Enquanto isso, a senadora está ali, cochichando com Paulo Pimenta, do PT. Olha só, vou rodar um pouquinho do vídeo para você ver aqui, ó. Usado o tempo da sabatina para denunciar, com base numa denúncia de um youtuber, dizer que ele tinha uma denúncia para apresentar contra os advogados de 8 de janeiro, porque eles não estavam atuando de forma ética, porque eles estariam fazendo uma defesa coletiva. Ou seja, enquanto a deputada Bia Kicis rebatia a fala nojenta da Tronic, ela estava de conversinha ao pé do ouvido do Paulo Pimenta, o montanha da lista de propinas da Odebrecht. Essa mulher ainda vai querer pedir voto.
aí pro eleitor de Mato Grosso do Sul. Com certeza ela vai pedir voto. Eu não sei se como senadora, candidata ao Senado, ou se como candidata a deputada federal. Mas que ela vai pedir voto para vocês, ela vai. E aí eu não sei, eu tenho a sensação, a impressão de que os eleitores de direita não vão mais votar na Soraya Tronic. E eu acho também que os de esquerda também não votam nela, porque eles vão se lembrar que ela era a tal da senadora do Bolsonaro. Então eu acho que ela é a mais nova candidata ao ostracismo, como foi o caso da Joyce Hasselmann, do Alexandre Frota, que acabou virando vereador e depois foi cassado lá em Cotia. E tantos outros traidores do Bolsonaro que sumiram, que tentaram aí se eleger a cargos eletivos depois e não conseguiram mais. E aí, eu vou mostrar esse videozinho para vocês aqui, porque é o cúmulo do absurdo você ver esse tipo de coisa. Ela diz o seguinte: Bolsonaro me enganou, mas eu permiti. O Bolsonaro enganou ela quando ela era candidata ao Senado. O Bolsonaro enganou ela. O Bolsonaro elegeu ela. Né? O Bolsonaro enganou a Soraya Tronic. Não foi ela que enganou o Bolsonaro, não. Foi o Bolsonaro que enganou ela. Dá uma olhada no que essa mulher fala aqui, gente. Eu posso ter me deixado enganar. Tá? Ele me enganou porque eu permiti. Eu fui enganada, mas eu também permiti, porque a arrogância das pessoas, o ego nosso é muito... A gente tem que cuidar disso, cuidar da questão do ego. Por que você não pode mudar de opinião? Eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. O mundo político, a vida, isso tudo é muito dinâmico. Ela não sabe o que vai acontecer o ano que vem, mas eu acho que nós sabemos, né? Nós sabemos o que vai acontecer. Eu só sei que eu não apoio alguém que seja antidemocrata, ou que se diz, mas não age tal qual. Eu posso ter me deixado enganar. E nós também da direita não apoiamos traidores. Nós abominamos os traidores. E é o que vai acontecer no ano que vem, Soraya Tronic. Se você tiver coragem de ser candidata ainda tanto à reeleição ao Senado, ou se você quiser dar uma rebaixada aí para tentar a eleição para deputada federal, você não vai conseguir, porque o pessoal da direita não vai mais votar em você. E o que eu gostei foi de uma lavada de alma que o presidente Bolsonaro deu na Soraya Tronic, porque quem não se lembra, a Soraya Tronic foi candidata a presidente na eleição de 2022. Ela foi candidata a presidente. E aí, lá no debate presidencial, teve uma hora que caiu ela e o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro disse isso daqui para a Soraya Tronic, ó. A senhora seria muito dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, por ofício assinado aqui. Tá? Então a senhora não nega isso aí. Sudeco, IFAM, IBAMA, a senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Como a senhora não conseguiu, a senhora basicamente virou uma inimiga nossa. Tá? Mas tudo bem, é a política. E mais ainda, a senhora fez campanha, eu tenho vários vídeos, em Mato Grosso do Sul, humildemente, panfletando os carros, sou a candidata do candidato Jair Bolsonaro, vote em mim, sou leal a eles, já tive contato com ele, comungamos da mesma proposta. Eu nunca fiz contato com a senhora usurpou do meu nome para se candidatar e chegar ao Senado por Mato Grosso do Sul. E olha que eu já servi em Newark, Mato Grosso do Sul, por 3 anos. Conheço bastante o povo lá de Mato Grosso do Sul. E o povo me conhece, eu estou há 3 anos e meio no governo. Um exemplo, não tem corrupção. Teria, se eu atendesse esses pedidos de cargos, que é aí que funciona a corrupção, são os pedidos de cargos que eu neguei para a senhora. Então, olha só, 3 anos e meio no governo, sem corrupção, tranquilo, não atendendo a pessoas como a senhora. Esse é o modelo de governo que o Brasil precisava. E os seus cargos, alguns foram atendidos. Eu acho que se a Soraya Tronic tivesse um pouquinho de vergonha na cara, ela teria enfiado a cabeça no chão e teria sumido aí nessa hora. Porque o Bolsonaro falou na cara dela
que ela pediu cargos, né? Quando ela se elegeu senadora, ela foi pedir cargos para o presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro não deu cargos para ela. Assim como aconteceu com o Alexandre Frota também, a Joyce Hasselmann, todos eles queriam cargos, queriam se locupletar no governo. E o presidente Bolsonaro disse a ela, é assim que começa a corrupção. Vocês querem cargos e depois, né? E aí ele ainda deu alguns carguinhos para ela. Só que ela colocou pessoas tão incompetentes lá nos cargos que o presidente Bolsonaro acabou tirando depois. E isso fez com que ela ficasse com mais ódio ainda do presidente Bolsonaro. Então, essa é a Soraya Tronic, que ainda é senadora e que talvez ainda vá pedir voto para você aí de Mato Grosso do Sul, seja como candidata ao Senado ou como candidata a deputada federal. Eu acho até pelo ego dela, ela fala em ego ali, né? Eu acho que ela é bem egoísta. Eu acho que ela vai fazer de conta que ela não se enxerga, não enxerga a realidade, que esse povo às vezes não enxerga mesmo a realidade. Às vezes não é nem que está fazendo de conta, às vezes elas acreditam mesmo nisso daí. E talvez acredite, né? Como a Joyce Hasselmann acreditou que era maior do que o Bolsonaro. E talvez ela saia candidata à reeleição, sim, lá em Mato Grosso do Sul. E para a gente encerrar o vídeo aqui, eu quero mostrar mais duas notícias aqui para vocês. Primeiro, essa daqui, de hoje, né? Que o STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos Estados Unidos para coagir a corte. Então, o Alexandre de Moraes e os outros três lá da primeira turma, né? A Carmen Lúcia, o Flávio Dino e o Zanin, o advogado do Lula, né? O Zanin. Esses quatro aí, então, já votaram, foi por unanimidade, os quatro votaram para tornar o Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos Estados Unidos para coagir a corte. Coação no curso do processo. Esse mesmo processo aqui está o Paulo Figueiredo, que foi também oferecido denúncia contra ele pela PGR, e estava o presidente Bolsonaro, só que a PGR não ofereceu denúncia contra o presidente Bolsonaro. Mas mesmo assim o Alexandre de Moraes prendeu ele em prisão domiciliar e ele já está há mais de 100 dias preso ilegalmente. Muita gente pensa, ou a maioria das pessoas pensa que Bolsonaro está cumprindo pena pelo processo lá do tentativa de golpe de Estado. Mas não é nada disso. Ele está preso por conta dessa tal da coação no curso do processo, que nem denunciado ele foi. A outra notícia aqui, para a gente encerrar, Lindbergh quer mudar a regra da Câmara para antecipar perda do mandato de Eduardo Bolsonaro. Então você vê que essa turma só sabe perseguir os seus opositores políticos. E quando eles veem que são opositores que podem ameaçar o império deles, né? O poder, aí eles vão para cima com tudo mesmo. E o Lindbergh Farias virou agora o PGR informal, né? Tá todo momento lá no STF pedindo lá. Antigamente era o Gazela Saltitante, né? O Randolfo Rodrigues. Agora é o Lindbergh Farias, que está o tempo todo lá no Supremo Tribunal Federal enchendo o saco. Então é isso, pessoal. Vamos continuar acreditando que nós teremos um Brasil melhor a partir de 2027, de janeiro de 2027. Independentemente das perseguições, eu sei que muita gente vai ficar inelegível ainda até lá. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro é um deles, que pode sim ficar inelegível. Mas mesmo assim, nós vamos ter uma grande melhora lá no Senado. E a gente tem aí a esperança de dias melhores a partir de 2027, mesmo com a perseguição que está aí. Peço a vocês que observem aí, se estão inscritos no canal, se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer os seus comentários e nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.